como é que foi para você escrever o livro, né, da Madame Blavatsky? E para o Wagner, qual que seria a primeira indicação para quem quer adentrar os estudos do transmitido pela Blavatsky? Então, duas perguntas relacionadas ao mesmo tema. Eu sempre tive uma queda, né, para o lado da teosofia. Teosofia, como vocês sabem, é um movimento espiritualista, mas, sobretudo, um movimento esotérico, que começou a se formar na segunda metade do século XIX, né, 1860, 70, por aí, e foi mais ou menos se consolidando exatamente com essa figura fantástica dessa russa doida, Helena Blavatsky, que saiu da Rússia, não aguentou o casamento convencional que ela tinha e foi parar na França, na Inglaterra, e foi parar nos Estados Unidos e acabou se fixando na Índia, em Adyar, é isso, no sul da Índia. Então, eu sempre achei essa mulher muito interessante, e quando eu estava... Sim, eu recebi uma encomenda, isso em 1996, por aí, da Editora Globo do Rio de Janeiro, que queria traduzir uma coleção de fascículos chamado Enigma, uma coisa assim. E eu tinha que traduzir isso aí. E quando eu recebi os originais, não é, do fascículo que falava da teosofia e da Blavatsky, eu comecei a ler aquilo. O original era em inglês, porque era uma edição da Inglaterra, essa série de 40 fascículos. Eu comecei a ser tomado por um estado de indignação doido, assim, né? Quando porque eu achei que tudo aquilo era uma mentira. Porque o autor, ou autora, não me lembro mais, do texto do fascículo, denegria Blavatsky de uma forma muito desrespeitosa. Eu sabia que não era nada daquilo. E eu fui tomando por um acesso de fúria. Sabe o que eu fiz? Eu nem pensei. Eu rasguei os originais. Chegaram em papel, que na época vinha papel, né? O computador ainda estava começando a chegar. Rasguei tudo, joguei no lixo, e aí eu me pus as mãos na cabeça. Falei, Luiz, você está realmente doido. E agora? Você tem que entregar amanhã à tarde, mandar de volta para o Rio de Janeiro, porque o fascículo saía no fim de semana, a tradução, e você não tem nem o texto em inglês mais. Como é que você vai fazer? Aí eu juro para vocês, eu ouvi, não era uma voz não, mas uma coisa falou dentro da minha cabeça. Ô, cara, escreve você mesmo o texto sobre a Blavatsky. Eu escrevi. Escrevi, ainda inventei um pseudônimo, esse texto do fascículo. Não pus meu nome porque eu fiquei com medo, porque eu estava contratado para traduzir. Aí eu comecei a puxar da minha memória tudo que eu tinha lido, sabia, né, da Blavatsky, escrevi um texto. Bom, o fascículo foi publicado, ninguém reclamou, pelo contrário. Quando foi uns 15 dias depois, o Plínio Marcos, dramaturgo, me telefonou e disse assim: olha, eu gostei tanto do texto que você escreveu que você traduziu sobre a Blavatsky, porque eu vi tradutor Luiz Pellegrini, nós éramos amigos, e eu vou escrever uma peça sobre a Blavatsky por causa desse texto aí. Aí eu contei para ele, mas eu sou o autor do texto. Contei para ele a história, ele morreu de rir. Ei, você é do meu time, não sei o quê, papapá, vamos formar um time de futebol, que maravilha, não sei o quê, papapá. Bom, e o Plínio fez, tanto é que ele agradece no prefácio lá da edição do Madame Blavatsky dele, da peça, a mim, por isso aí. E logo depois,
quando você desencadeia o movimento, a gente sabe bem disso, né? No mundo que tem a ver aí com o espiritual, as coisas começam a acontecer sem que você perceba. Há uma concatenação de forças inexplicável, não é? Eu sei que depois de uns dias chega o Tomás Queiroz, que era um dos grandes editores, e me disse: olha, eu vou fazer uma coleçãozinha de 4 volumes para fazer uma primeira tentativa sobre personagens importantes do mundo espiritual, que desencadearam movimentos e tudo. E eu queria que você fizesse o voluminho da Blavatsky, que é esse que eu escrevi. Uhum. E você aceita? Falei, mas me dá já, eu vou escrever agora esse treco aqui. Então, escrevi, foi publicado, esgotou, teve uma outra edição, acho que também está praticamente esgotado. Então, são essas aventuras que o mundo espiritual, quando a gente envereda, não é? Ele proporciona. Uhum. Então é isso aí. Muito Eu bom. teria muito para contar do processo do livro e tudo, mas não é o momento agora. Vai, qual a leitura que você primeiro recomenda para quem vai estudar? Porque a turma reclama, muitos dos comentários, inclusive, que é da dificuldade... A doutrina secreta, ela é muito complexa para a pessoa de primeira vez entrar em contato. Eu sugeriria A Voz do Silêncio, essa tradução, e sugeriria também ler o material do Luiz, falando da Blavatsky. Eu estudei muita teosofia durante anos, quando eu era adolescente, e estava tendo as primeiras saídas do corpo, e na época não haviam muitos livros, na década de 70, sobre saídas do corpo. Então, é claro, eu pesquisava as obras espíritas, ocultistas, teosóficas, e aí, é claro, entrei naquele universo, Blavatsky, Coronel Wolcott, Seinet, depois Leadbeater, Annie Besant, Ginara Jadaz, Arthur Powell, toda aquela literatura teosófica, e eu mergulhava tentando compreender as saídas do corpo que eu tinha, mas ali não tinha muito de saída do corpo, mas tinha muito da estrutura dos veículos de manifestação, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, e isso me ajudou a entender a estrutura psíquica do campo sutil com o qual eu ia para fora do corpo. Então, eu estudei muita teosofia e, ao mesmo tempo, ia somando com todas as outras áreas que eu ia aprofundando, e brotou em mim, cara, uma admiração natural pela Blavatsky. Eu sempre fui muito fã, e não somente dela no sentido espiritualista, mas ela como mulher, cara, raçuda, uma mulher à frente do tempo dela, não levava desaforo para casa, Luiz. Uma mulher, cara, que batalhava, ela falava o que ela pensava, sabe? E eu acho que ela estava muito à frente do tempo dela, e é claro, surgiram muitas incompreensões sobre ela, muitos ataques, gente denegrindo, mas o trabalho fala por si próprio. Alguém que lê a Doutrina Secreta, cara, não tem como você falar, caramba, isso é admirável. E outras obras da Blavatsky. Agora, posteriormente a ela, a Sociedade Teosófica e tal, aí já é o lado de uma instituição formatada de um jeito. A Blavatsky é a Blavatsky. A Sociedade Teosófica, ela foi caminhando por vias não somente da Blavatsky. A influência da Annie Besant, o Leadbeater, um monte de gente ali, criou uma série de polêmicas depois, o caso do Leadbeater, o caso do Krishnamurti, e eu aprofundei todo esse material também. Agora, o que sobressai? A figura da Blavatsky, para mim, ela é uma pessoa incrível que criou uma abertura enorme no Ocidente. Se a gente olhar a primeira metade do século XIX, na Europa principalmente, a Europa tinha saído da Idade Média, cara. Lá as fogueiras acabaram no século XVII, fogueira da Inquisição, por causa de caras como Newton, René Descartes, que trouxeram uma abordagem mais científica, e as fogueiras deixaram de ter o poder temporal impulsionando-as. Então, a Europa, século XVIII, XIX, caiu num materialismo, um positivismo, que era uma reação contra até o período obscuro da Idade Média. Então, na primeira metade do século XIX, você notava uma coisa totalmente enfronhada somente na parte material. Na segunda metade do século XIX, me parece até que arquitetado pelo plano espiritual,
alguns seres espirituais descerem e encaixaram para criar movimentos que abrissem isso. 1857, Allan Kardec, Livro dos Espíritos, na França. Blavatsky, Coronel Wolcott, Sociedade Teosófica, já na década de 1860, primeiro nos Estados Unidos, depois em Londres e depois em Ádia. Então você vê duas áreas, o espiritismo por um lado, a teosofia por outro lado, com parâmetros diferentes, mas qual é o pano de fundo de ambas? A noção da vida espiritual, imortalidade da consciência, e isso então abriu, né, frestas dentro do materialismo vigente que permitiria no século XX a abertura para temas espirituais que sem a teosofia e o espiritismo no século XIX, essas aberturas teriam demorado mais para acontecer. Então houve uma democratização do estudo espiritual que antes estava dentro de estruturas mais esotéricas, mais fechadas, e esse conhecimento ganhou público, já era a hora, e a Blavatsky tem grande importância nisso. Olha, só para você ter ideia, né? A gente ontem completou 133 anos de desencarne da Helena Blavatsky. Não. Então, e você falou de peça, tá uma peça em cartaz, agora saiu de São Paulo, vai ter em Salvador e no Rio de Janeiro, que o título da peça é Helena Blavatsky, A Voz do Silêncio, que é a Lúcia Helena Galvão que escreveu o texto da peça. A Lúcia Helena que é ótima, né, cara? Eu também sou fã dela. E uma coisa, ao longo dos anos todos aí de estudos espirituais, eu conheci algumas e ouvi falar uma meia dúzia de pessoas que dizia que tinha sido a Blavatsky reencarnado ou que era. Sabe? E aí, não tenho a menor ideia, cara. Eu só sei o seguinte, enquanto foi Helena Blavatsky, deixou um legado. Agora, alegações de possíveis reencarnações, não vou entrar nesse mérito, que tudo é possível. Como também é possível fabulação, personalismo e criar uma identidade e se ligar e achar que era. Tudo isso é possível, é claro. Eu só estou citando isso porque, de repente, alguém fala, mas alguém falou que foi a Helena Blavatsky. Conheci meia dúzia de pessoas diferentes e deve ter mais umas meia dúzia que eu não sei, que vem dizendo que era Blavatsky, só que não chega a 1/10 do que ela fazia e não me parece exatamente a mesma pessoa. E não tem... Autoproclamar, né? E autoproclamar, porque eu acredito que a Blavatsky jamais falaria isso, diria isso, porque ela sabe o problema que poderia causar, e pode ser até que esteja aí também, mas não me parece que é o caso. A pessoa não iria chegar... Pode se notar por outras atitudes uma reencarnação gloriosa, não precisa chegar e vir a público. Você não precisa falar, ficar ficar incensando a personalidade anterior que você foi. Você está numa nova vida, novo trabalho, vai lá, faz teu trabalho, seja José e Maria, vai tocando, não precisa ficar falando nada. O teu próprio trabalho já demonstra, já diz, né? Já diz a que veio. Eu acho que se fosse para a gente se lembrar das vidas passadas, a gente teria memória das vidas passadas. Por que que a natureza apaga essas memórias de uma forma radical? Não é? Pode ter um vislumbre, uma percepção, uma coisa assim que também terá a sua razão de ser, mas a memória factual é raríssimo. Você conta nos dedos os casos aí de gente que tem essa capacidade. Não é? Às vezes tem e nem sabe que tem. Então, eu ainda sou a favor do aqui e agora. Não é? Eu nasci num determinado dia, nesta vida, e vou ter um tempo para ficar aqui e desempenhar o meu papelzinho nesse teatro aqui que nós estamos vivendo, não é? Teatro de verdade, não estou me referindo a papagaiada. Mas é uma representação. Então, vamos deixar as vidas passadas no passado. No passado. Se vier alguma memória, seja bem-vinda, não é? Isso. Mas eu nem acho que contribui muito. Confunde muito. Confunde muito. Não é? E tem tantos fatores, né, implicados nisso, né? Personalidade, a psicologia da encarnação anterior, a história. Importante aqui o aqui e agora, o que ele está falando. Que teve, se foi homem, se foi mulher, se foi mais isso também varia. Né? Tudo. Então,
Que agora. Que aqui agora, que é, o boleto vem nesse mês. Mas tem um aspecto, só para completar essa história da Blavatsky, que eu gostaria de ressaltar, sobretudo no momento histórico que nós estamos vivendo, né? Eu falo muito desse aspecto dela nesse livro meu, Caminho da Solidariedade, Madame Blavatsky, que é o fato de ela ter sido uma das principais precursoras do que no mundo ocidental? Do feminismo. Exatamente. Isso. Não é? Ela, inclusive, ela foi para a Índia, ela diz isso. Por que ela foi para a Índia? Primeiro, tinham os gurus dela, que ela dizia encontrar e tudo, Kutumi, Mori, não sei o que, era quase tudo indiano. Ou pelo menos tibetano, daquela região. Mas ela foi para a Índia por uma razão principal. É porque ela achava que de todos os grandes sistemas culturais vivos que ainda existiam na face da Terra, né, as grandes culturas e civilizações, era na Índia que os valores do feminino, do grande feminino, ainda estavam vigentes, eram respeitados. Que valores são esses? O feminino é receptivo, né, por natureza. Então, era o acolhimento, era a capacidade de nutrir, dar o peito, tudo aquilo que a mãe tem. Não é? O amor incondicional, a solidariedade, a lealdade, tem uma série de valores, de atributos inerentes ao princípio feminino. E ela achava que a nossa civilização tinha partido por um caminho muito perigoso, porque era uma civilização muito voltada para a hipertrofia dos valores do masculino. Eu não estou falando aqui de homem e mulher, estou falando de masculino e feminino, não é exatamente a mesma coisa. Mas quais seriam, vou citar apenas alguns, os valores do princípio masculino? Coragem, força, valentia, honra, tá entendendo? Dignidade, não sei o quê, todas essas coisas que estão aí super consteladas no mundo de hoje que a gente está vivendo, não é? Riqueza, tudo isso é do masculino. O feminino está interessado em outras coisas. O masculino está muito mais ligado ao ego e o feminino muito mais ligado à alma, não é? Segundo, inclusive, os psicólogos junguianos. E ela, quando se deu conta disso, ela disse, eu vou para a Índia, sim, porque temos que trabalhar esse movimento no resgate, trazer de volta para o Ocidente, sobretudo, não é? Nós aqui, todos esses atributos e valores do feminino. E ela não parou de trabalhar nesse sentido até o final da vida dela. E se a gente percebe na obra dela, tem muita insistência, né, nessas. Então, as feministas devem muito à senhora Helena Blavatsky, deveriam se interessar mais, estudar e pesquisar um pouco mais, porque é uma grande mãe do feminismo moderno, não é? Uhum. Então, dá trabalho, né? Mas dá trabalho pesquisar e estudar Blavatsky, que a gente estava esses dias conversando, o Samuel me fez uma pergunta sobre quais obras mudaram a minha trajetória espiritual. E uma delas realmente foi a Doutrina Secreta. Quando tinha 18 anos, fui num sebo e o cara falou, eu não posso vender o volume 1, você vai ter que comprar todos os volumes. Aí eu falei, não, então vou ter que ir embora e me preparar, né? Eu voltei, comprei e a partir dali realmente mudou. E a Blavatsky, ela foi realmente, teve um pioneirismo importantíssimo, né? Principalmente no Ocidente,
seguiu um caminho que possivelmente seria um caminho a ser desistido se não tivesse força de vontade e também contato com a espiritualidade. E uma pergunta que eu queria fazer para os dois é baseado nisso, né, em pioneirismo, na parte de comunicação, nessa nova era que nós estamos vivendo dos comunicadores e pessoas que divulgam a espiritualidade, essa nova forma que é colocada aqui, que o Luiz é um pioneiro, Wagner também, dentro desse entendimento que a gente tem hoje, né, essa abertura para comunicações. Excelente, você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, clique no link na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.